Então, boa tarde, galerinha aí do sexto ano B. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, né? Hoje é dia 8 de setembro, tá? Vamos iniciar em nosso capítulo 11, na apostila, né? 3. Mas nós vamos dar continuidade às explicações que eu estava fazendo com vocês frente ao slide, tá? Assim que a gente terminar o slide, eu vou passar para vocês a apostila. Aí a gente já começa direto ali nas questões, igual a gente fez nas outras vezes, ok? Então vamos lá. Nós tínhamos parado no slide da sublimação. Olha lá. Só lembrando, né? E eu pedi para vocês, né, estarem vendo aí alguns outros termos, como fusão, ebulição, evaporação, solidificação e liquefação, né? Eu espero que vocês tenham procurado a respeito para vocês estarem aí, né, mais antenados nas explicações. Então, refazendo aí o slide de sublimação, né, a sublimação fracionada, que usa para purificar substâncias que sofrem de sublimação. Lembrando que a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, que lembra aquela naftalina. Lembra que eu falei que era fedida? Eu particularmente não gosto do cheiro. Depois eu vou estar mandando no grupo dos pais, Amanda, os slides. Eu não, né? Eu passo para a escola e a escola encaminha para o grupo dos pais. Tá? Eu vou mandar todo o material de slides, eu vou estar mandando referente às explicações. Aí fica a seu critério, fazer anotações ou não. Então, vamos para o próximo slide, onde eu tenho a mistura heterogênea, de sólido para líquido, que é aí a outra separação de mistura chamada decantação. Né? O que é a decantação? Quando a água barrenta, lembra que eu falei da areia para vocês? Né? Quando a gente estava falando das misturas do dia a dia, a gente tinha a decantação de areia. Né? Aqui a gente está usando, eu coloquei a palavra de água barrenta, né? Que é colocada em repouso, né? E a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido a uma diferença de densidades. Então, aqui eu coloquei um desenho onde eu tenho a água barrenta, que ela está misturada, tá? Depois de um tempo, a gente deixou ela em repouso, tá? A água, e aí o que repousou, o que decantou, que é mais pesado que a água, seria o barro. Com isso, eu consegui separar, tá? O sólido da água. Se alguém tiver com o áudio aberto, por favor, bloqueie, tá? E agora eu tenho aqui a separação da decantação de misturas, né, heterogêneas, que é o líquido-líquido. É um outro tipo de decantação, onde a gente vai usar um outro tipo de material, né, que é a separação da água e do óleo, né? Aqui a gente tem uma porção de óleo e depois embaixo tem uma porção de água. E a gente vai fazer o sistema de decantação também para a gente poder fazer essa separação aí, tá? Se eu não me engano, esse daí não tem na apostila de vocês, eu quis só acrescentar. A filtração comum. A filtração mais comum que a gente entende seria a passagem do café, né? Onde a gente faz a filtração utilizando o filtro, pó de café e água. É a retenção de um sólido através de uma superfície porosa, que é o filtro. Aquele filtro de café mesmo, né? Utilizado aí para separar a mistura de um líquido com um sólido não dissolvido. Tem algumas pessoas, eu já vi a preparação de café assim, colocam o pó direto na água, tá fervendo ali, coloca o pó, coloca o açúcar, tudo. E depois derrama para poder separar. Isso é um tipo de filtração, porque o café não vai se dissolver na água, né? Então, o que não for aproveitado ali, ele vai ficar retido no filtro, tá? E aí eu coloquei também um exemplo de água e areia. É um outro tipo, né, de filtração, ok? A água, também separa a água da areia. A areia fica retida no filtro e vai fazer a passagem da água. Eu tenho a filtração a vácuo. Esse aqui não tem na apostila de vocês. Quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração. Eu tenho algo ali muito difícil. Então, eu vou ter um processo feito só em laboratório também, tá? E aí eu coloquei assim, que quando o sólido e o líquido formam uma mistura de difícil filtração, como é o caso da água com farinha.
Pode-se acelerar o processo por meio da filtração a pressões reduzidas. Nesse processo, utiliza-se o funil. Se eu estiver pronunciando errado, Maiara, eu gostaria que você me corrigisse, porque eu não lembro a pronúncia desse daí. Não sei se é Buchner, eu não lembro a pronúncia dele. Bucker. Obrigada. E o Kitasato, acho que é assim que pronuncia, né? Eu não lembro o nome desses elementos aí, desses aparelhos. Essa é a filtração a vácuo. E agora a gente tem um outro tipo que é a centrifugação. Sempre que a gente falar de centrifugação, lembra da roupa na máquina, galerinha. No processo de centrifugação da máquina, o que acontece? Ela está lá em alta velocidade para retirar da roupa ou daquele tecido que está ali, né? A maior quantidade de água possível, né? É uma maneira acelerada de se realizar a decantação, separação dos diversos componentes do sangue. Aí a gente também faz em laboratório para separar aí o plasma, né? Da parte branca aí do sangue que a gente fala, a separação do plasma da parte vermelhinha também, né? Aí a gente precisa da centrifugação. É algo que tem que ser realizado em forma de alta velocidade. Cristalização, que é a partir de uma mistura homogênea. Cristalização fracionada. A mistura de sólidos é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. A evaporação, formação de vapor. Quando a solução fica saturada em relação ao componente, acho que eu escrevi errado. O prosseguimento da evaporação do solvente acarretará a cristalização gradativa do referido componente, que se separará da solução. A solução contendo o componente, cuja saturação ainda não foi atingida, fica sobre os cristais do outro e é chamada água-mãe da cristalização. Ali eu coloquei para vocês o desenho ali. Olha lá a evaporação, a extração do sal, né? Do NaCl, da água do mar, nas salinas ali que a gente tem. O maior produtor de sal é o Rio Grande do Norte. Ali se concentra as maiores extrações de sal, né? Referente à América Latina, eu não sei se está a nível mundial já. Foi uma vez, já foi a nível mundial, eu não sei se perdeu esse cargo, eu sei que a nível de América Latina é o maior. Ali eu tenho a mistura homogênea, que é de sólido para líquido, né? A destilação simples. Está quase terminando, tá, galerinha? Funciona quando o aquecimento de uma mistura homogênea, de um líquido mais um sólido, apenas o líquido vai evaporar. Pensa na água em ebulição, quando a gente tem a passagem da água, né? De líquido para vapor ali. Assim, os vapores vão atingir a região fria, que ali a gente tem um condensador, dá para ver aqui na imagem, né? Ocorrendo a passagem para o estado líquido, que aí vai captar aqui e vai ficar aqui retido, né? A água ali, que é a água e o sal de cozinha, por exemplo. Vai ficar retida a solução ali, o sal vai formar e depois vai ter a separação aí em relação à água. A água e sal vão ser separados aí. E eu tenho a destilação fracionada também, que é à medida que os vapores sobem pela coluna, perdão, de fracionamento, eles vão se tornando cada vez mais ricos no comportamento, nos componentes mais voláteis, que será recolhido pelo condensador. Tá? Exemplo que é a destilação fracionada dos componentes da gasolina e a destilação fracionada do ar liquefeito. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da destilação do petróleo. Quando a gente está passando perto de refinaria, ali no interior de São Paulo, tem muita refinaria ali perto de Paulínia, Campinas, tem muita refinaria de petróleo ali, né? Para processo do petróleo e retirada da produção de gasolina. A gasolina é feita nesse processo aí, na destilação do petróleo. Essas torres aqui são bem visíveis, que a gente tem ali nas refinarias, né? Perto de Paulínia. A maior parte está ali naquela região, tanto que é uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo, referente à produção de gasolina. Eu tenho aqui dentro da torre separado, ó, o resíduo, que é a parafina e o asfalto, fica aqui embaixo, o óleo lubrificante, então vai ficando como se fosse formando camadas dentro desta torre aqui. Cada um vai ser retirado para ser feita a sua utilização. Então, eu tenho óleo lubrificante, eu tenho óleo de combustível, eu tenho a produção do querosene, a gasolina e, por último, aí, né, eu tenho a formação do gás.
Através disso daqui, eu tenho o armazenamento do petróleo, a bomba vem para cá, aquecimento, tá? Na fornalha. A gente vê tanto os gases saindo ali, né? A queima do petróleo. E aí eu coloquei esse processo aqui, que é cromatografia. Que é nesse processo, os componentes de uma mistura de sólidos em solução são separados e identificados por cor. Um dos primeiros processos usados foi a cromatografia de papel, que é para a gente coloca tinta de caneta nele. E aí a gente faz esse processo na cromatografia. Aí vai vendo a separação. E a gente tem aqui, ó, azul da caneta, né? E tem o azul claro, aí tem o azul escuro, depois vai ter o pigmento roxo, que está presente ali também. Nisso aqui eu concluí com vocês os slides. E eu vou compartilhar com vocês a apostila. Quem tiver sem apostila, só acompanhe e quando for pegar lá na escola, né? Vai estar realizando aí o preenchimento na apostila. Na página 5 da apostila, logo abaixo ali do textinho de substâncias, deixa eu voltar aqui, que eu me adiantei. Seria uma resposta pessoal, tá, galerinha? É uma resposta dentro do entendimento de vocês, como que vocês identificariam. Ele faz uma ressalva aí no texto. Só um momentinho. É a respeito dessa pergunta aqui, ó. Ali eu tenho 2 copos de água, né? Que eu tenho ali, um com água normal e o outro é com soro. E aí ele pergunta, que método você utilizaria para diferenciá-los? Nessas linhas aqui abaixo é para vocês escreverem, né, a hipótese de vocês. Por isso que é uma resposta pessoal, eu não vou interferir. Só que ele fala da seguinte forma, atenção, os cientistas jamais tentam identificar uma substância experimentando seu sabor ou sentindo seu cheiro, tá? Então, vocês não podem estar utilizando de experimentar ou cheirar o líquido para vocês saberem a diferença entre um e outro. Vocês vão ter que descobrir aí uma outra forma para poder diferenciar a água do soro, tá? Então, é na página 5. Ali na página 6 começam as atividades. Arthur, seu áudio está aberto. É para manter fechado o áudio. Se não bloquear, eu bloqueio. E agora a gente vai ali na página 6, ele começa uma questão com verdadeiro ou falso. Posteriormente, após aí o encerramento do capítulo, estarei mandando, como fiz nas outras vezes, o gabarito para vocês conferirem aí, caso ficou alguma coisa para trás, tá? Arthur, bloqueie o seu áudio, fazendo favor. Eu vou enquadrar ali, galera. Dá para ver, né? Ali, ó, analisa as seguintes afirmações sobre as características da matéria e marque B para verdadeiro e F para falso. Esse foco estava bem. Aí, acho que dá para ver melhor. Quando o fornecimento do calor provoca mudança da água, o estado líquido para gasoso diz que ocorreu a ebulição, verdadeiro, tá? Assim como a letra B, assim como as substâncias, a maioria das misturas apresenta temperatura constante durante os processos de mudança do estado físico, falso. A gente já vai entender por quê. Além da temperatura nas mudanças do estado físico, a densidade é outro fator que permite diferenciar misturas de substâncias puras, verdadeiro. E a letra D, o ponto de fusão da água é de 100 graus Celsius, o que significa dizer que essa temperatura ocorre o processo de transformação desse material do estado sólido para o gasoso, falso. Nós temos 2 pontos aí que estão errados, tá? Ou seja, a letra B, não, a letra B e a letra D estão erradas.
Ali do outro lado da página de vocês, na página 7, pede aí para justificar, né? Para corrigir essas afirmativas. Então, a letra B, ele está falando assim, assim como as substâncias, a maioria das misturas apresenta temperatura constante durante os processos de mudança de estado físico? Não, é o contrário, não é assim. Tá? Como está falando aí, diferentemente das substâncias, a maioria das misturas não apresenta temperatura constante durante os processos da mudança do estado físico, tá? Diferente da afirmativa que nós temos por lá. E a letra B, ele fala, o ponto de fusão da água é de 100 graus Celsius, o que significa dizer que a essa temperatura ocorre o processo de transformação desse material do estado sólido para o gasoso. Não, não é o ponto de fusão. Nesse caso aí, seria o ponto de ebulição, tá? A 100 graus Celsius. Não o ponto de fusão. Tranquilo, galera? Alguma perguntinha até aí? Quer que deixe um pouquinho aí para vocês copiarem? Como que tá? Alguém tem que me dar um feedback aí com câmera aberta. Arthur, tá difícil aí, hein, cara? Quero que mantenha o áudio bloqueado. Alguém aí pode dar um feedback para mim? Ok, Amanda, deixa para copiar, tranquilo, sem problema, mas eu preciso que me avisem assim que terminarem, tá? Para mim não ficar aqui igual um 2 de paus. Enquanto isso, eu vou lendo a número 2. Ele está falando ali, ó, vou ler aqui em cima que a imagem de vocês está sobre a minha apostila aqui online. Um técnico de laboratório encontrou um frasco com o rótulo danificado na estante de produtos químicos. A única certeza era de que o conteúdo do frasco poderia ser álcool anídrico, que é isento de água, ou álcool hidratado em razão da prateleira em que foi encontrado. Considerando que os possíveis líquidos são inflamáveis e que a densidade do álcool anídrico é de 0,8 gramas por ml, explique como o técnico faria para identificar o conteúdo do frasco apenas com esses dados. Melhorou aí, galera, o zoom aí para vocês? Agora eu que bloqueei seu áudio, Arthur. Eu acho que você não vai conseguir ativar, mas nem mexe. Deixa assim, bloqueado. Ficou melhor, Amanda aí, Eros? Dá para ver melhor? Beleza, Amanda. Obrigado pelo joinha. Vocês podiam abrir a câmera, né? Então, ele está perguntando ali. Como que o técnico vai identificar isso? Né? Como que o técnico vai explicar aí que faria para identificar o conteúdo? Ele vai levar em conta, né? Ele fala ali, ó, na resposta, levando em conta que o técnico sabe apenas da densidade do álcool anidro, ele poderia avaliar o líquido presente no frasco encontrado para descobrir sua densidade. Caso esta fosse igual a 0,8 gramas, o líquido seria álcool anidro. Caso fosse diferente, seria álcool hidratado. Teria que usar uma segunda substância aí para poder estar respondendo essa questão, né, em laboratório. Eu posso tirar dessa parte aqui para passar para 3? Como que nós estamos aí? Dá para ser, galera, ou não? Por que vocês não abrem a câmera? Estou na 2. Ó, eu vou só pela Amanda que está se manifestando aqui, eu vou pelo que a Amanda está falando. Tá? Amanda terminando o 2, eu vou passar para a questão número 3. Vamos lá, Mandinha, rapidão aí, Mandinha. Vamos que vamos, Amanda. Alguém tá aí uma questão diferente? Precisa... Vou dar uma baixadinha, que acho que dá para enquadrar o 2 e o 3 aqui, hein, Amanda? Aí, ó. Só não posso mexer na seta, mas tudo bem. Durante uma aula de ciências, o professor solicitou aos alunos que separassem os materiais disponíveis em sua mesa, de acordo com a temperatura, constante ou variáveis, tá? Na qual ocorre a mudança de estado físico.
Um dos alunos apresentou os seguintes resultados: temperatura constante, bicarbonato de sódio, leite, barra de alumínio. E temperatura variável, vinagre, tubo de cobre, estátua de bronze e perfume. Após analisar a tabela, o professor verificou que a classificação proposta não estava completamente correta. Identifique o que precisaria ser alterado para corrigir, né, a classificação. Para corrigir a classificação, o leite precisa ir para a coluna de temperatura variável, né? Por ser uma mistura e não apresentar uma temperatura constante ao passar aí, né, por uma mudança de estado físico. E o tubo de cobre precisaria estar na coluna de temperatura constante. Então, muda o leite e muda ali, né, o tubo de cobre. Por ser uma substância pura e apresentar uma temperatura constante ao mudar de estado físico. Então, a gente tem ali o leite e o tubo de cobre que estão em lugares diferentes em função das temperaturas aí que foram afirmadas de forma incorreta. Amanda, posso passar a virar a página ali para a página 8? Como que nós estamos? Na verdade, não é 8, na verdade é outra página. Página 14. E aí, Amanda? Deixa eu ver ali. Estou na 2. Calma, estou na 3. Então, vamos lá, Amanda. Seja aí o The Flash. Vamos copiar, vamos copiar. Até aí, tranquilo, galera? Eu vou pela Amanda, hein? Ixi, baixou. Deu para ver aí, Amanda? Só põe a setinha, puxa o leite para temperatura variável, o tubo de cobre para temperatura constante aí. E vamos partir lá para a página 14. Que bem antes da página 14, eu expliquei para vocês nos slides. Então, ali na página 14, a gente tem 3 perguntinhas sobre os métodos de separação. Aí, ó, número 1, ele fala assim: os aspiradores de pó conseguem separar a sujeira particulada, que é sólida, do ar. Pode-se considerar que o aspirador realiza o processo de decantação, peneiração, filtração ou catação? Filtração, né, galerinha? Filtrando o ar aí das suas partículas sólidas. E durante a organização de uma despensa, acidentalmente foram colocados no mesmo pote feijão preto e feijão roxinho. Com o objetivo de separá-los, foi utilizada uma peneira. O objetivo foi alcançado? Claro que não, os dois são grãos, né? A peneiração é feita quando a gente tem algo mais leve ali, né? Os grãos de feijão apresentam tamanhos semelhantes, portanto, a peneira não tem eficácia, não será eficaz aí para reter um dos tipos, né? E deixar passar o outro. E aí ele pergunta qual método de separação de misturas seria o mais adequado para separar os feijões, seria a catação, né? Usando a pinça ali nos nossos dedos. E para concluir a aulinha de hoje, a número 3, imagine 2 misturas com as características a seguir. Mistura A, heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Mistura B, heterogênea, formada por 2 líquidos. Quais dos processos de separação vistos até o momento podem ser utilizados para separar os componentes da mistura A da mistura B? Fiz igual um reloginho hoje, hein? Para a mistura A, pode-se utilizar a filtração, que retém a fase sólida no filtro, né? E para a mistura B, pode-se utilizar aí um funil de decantação
controlando sua válvula. O líquido mais denso passa para o outro recipiente, separando-se do líquido menos denso. E aqui fizemos até a página 14, sexto ano B. E semana que vem nós partimos aí desta páginazinha aí para continuar a nossa discussão a respeito das separações de mistura, tá bom, galerinha? Fiquem com Deus, semana que vem estaremos juntos e eu estarei mandando os slides aí para a escola estar repassando para o grupo dos pais. Falou, galera? Beijão para vocês.